Excesso de cautela. A pessoa que não se arrisca, geralmente tende a se contentar com as sobras, quando os outros já se satisfizeram, exercendo suas escolhas. O excesso de cautela é tão prejudicial quanto a pouca cautela. Ambos os extremos devem ser evitados. A própria vida está repleta do elemento do risco ou perigo. 17. Escolha errada dos sócios comerciais. Essa é uma das causas mais comuns de fracasso em negócios. Ao oferecer serviços pessoais, deve-se ter grande cuidado em escolher um empregador que seja uma inspiração e que seja, ele próprio, inteligente e bem-sucedido. Nós imitamos aqueles com quem nos associamos mais proximamente. Escolha um empregador que mereça ser imitado. 18. Superstição e preconceito. Superstição é um tipo de temor. É também um sinal de ignorância. Os homens de êxito mantêm a mente aberta e não temem nada. 19. Escolha errada de vocação. Ninguém pode obter sucesso numa linha de atividade que não goste. O passo mais importante na negociação de serviços pessoais é a seleção de uma ocupação a qual você possa se entregar de corpo e alma. P. 97. 20. Falta de concentrar de esforço. O pau para toda obra raramente é bom em alguma coisa. Concentre seus esforços em um objetivo definido, principal. 21. O hábito dos gastos indiscriminados. O mão aberta não pode ter sucesso, principalmente porque está sempre apavorado com a pobreza. Forme o hábito da economia sistemática, guardando uma porcentagem definida da sua renda. Dinheiro no banco proporciona uma base segura de coragem, ao negociar a venda de serviços pessoais. Sem dinheiro, é preciso aceitar o que é oferecido e ficar contente de obter acento circunflexo. 22. Falta de entusiasmo. Sem entusiasmo não se pode ser convincente. Além disso, o entusiasmo é contagiante e a pessoa que o tem sob seu domínio é geralmente bem-vinda em qualquer grupo de pessoas. 23. Intolerância. Quem tiver mentalidade estreita raramente progride. A intolerância significa que se parou de adquirir conhecimentos. As formas mais danosas de intolerância são as que se relacionam com diferenças de opinião religiosa, racial e política. 24. Intemperança. As formas mais prejudiciais de intemperança relacionam-se com atividades gastronômicas, alcoólicas e sexuais. Abusar de qualquer delas é fatal ao sucesso. 25. Inabilidade de cooperar com outros. Mais gente perde os cargos e grandes oportunidades na vida por essa falta, que por todas as outras razões combinadas. É uma falha que nenhum homem de negócios ou líder bem informado irá tolerar. 26. Posse de poder não adquirido para esforço próprio. Filhos e filhas de gente rica e os que herdam dinheiro, ganho por outrem. O poder, nas mãos de quem não o adquiriu gradualmente, é, não raro, fatal ao sucesso. Riqueza rápida demais é mais perigosa que a pobreza. 27. Desonestidade intencional. Não há substituto para a honestidade. Pode-se ser temporariamente desonesto, por força das circunstâncias, sobre as quais não se tem controle, sem dano permanente. Mas não há esperança para a pessoa desonesta por livre escolha. Mais cedo ou mais tarde, suas ações a apanham e ela pagará com a perda da reputação e talvez até da liberdade. 28. Egoísmo e vaidade. Essas qualidades são verdadeiras luzes vermelhas, que avisam aos outros que se afastem. São fatais ao sucesso. 29. Adivinhar em vez de pensar. A maioria das pessoas é indiferente ou preguiçosa demais para reunir fatos com os quais raciocine com exatidão. Preferem agir baseadas em opiniões, criadas por adivinhação ou julgamentos instantâneos. 30. Falta de capital. Essa é uma causa comum de fracasso, entre os que começam em negócios, pela primeira vez, sem reserva suficiente de capital para absorver o choque de seus erros e aguenta a luz até que estabeleçam sua reputação. 31. Outras causas de fracasso. Inclua aqui qualquer outra causa principal de um fracasso que você tenha sofrido e que não tenha sido incluída na presente lista. P. 98. Nessas 31 causas principais de fracasso encontra-se a descrição da tragédia da vida, que acontece a praticamente todos os que tentam e falham.
Será de grande utilidade se você puder pedir a alguém que o conheça bem, para percorrer essa lista com você, ajudando-o a se analisar através das 31 causas do fracasso. Será benéfico se o tentar sozinho. A maioria das pessoas não pode se ver como outros a veem. Você pode ser uma delas. Como é que você se anuncia? O mais antigo dos conselhos é: homem, conhece a ti mesmo. Se você quiser negociar mercadorias com sucesso, deve conhecer essas mercadorias. O mesmo se aplica à negociação de serviços pessoais. Você deve conhecer todas as suas fraquezas pessoais, para que possa superá-las ou eliminá-las completamente. Você deve conhecer seus pontos fortes, de modo que possa chamar a atenção para eles, quando estiver oferecendo seus serviços. Só é possível conhecer-se através de uma análise precisa. A loucura da ignorância em relação a si mesmo foi exibida por um jovem, que solicitou um cargo ao gerente de afamada companhia. Causou ótima impressão, até que o gerente lhe perguntou que salário esperava. Respondeu que não tinha soma fixa em mente, falta de objetivo definido. O gerente então replicou: pagar-lhe-emos o que vale, depois de uma semana de experiência. Não aceitarei isso, disse o solicitante, porque estou ganhando mais do que isso, onde estou empregado atualmente. Antes mesmo de começar a negociar um reajustamento de salário em seu cargo presente ou de procurar emprego em outra parte, esteja seguro de que vale mais do que recebe atualmente. Uma coisa é querer dinheiro, todos querem mais, mas é bem diferente valer mais. Muita gente confunde suas necessidades com o que lhes é justamente devido. Suas exigências ou necessidades financeiras nada têm a ver com seu valor. Esse é estabelecido inteiramente por sua capacidade de prestar serviços úteis, ou por sua capacidade de induzir outros a prestá-los. Você progrediu no ano passado? Autoanálise anual é importante na negociação eficaz de serviços pessoais, como é o balanço anual no comércio. Além p. 99 disso, a análise anual deve revelar diminuição nas falhas e aumento nas virtudes. Na vida, vai-se para adiante, fica-se parado ou se retrocede. É claro que o objetivo deve ser o de progredir. A autoanálise anual revelará se houve progresso e, se houve, quanto. Revelará também algum retrocesso que porventura tenha ocorrido. A negociação eficiente de serviços pessoais exige que se avance, mesmo que o progresso seja lento. A autoanálise anual deve ser feita no fim de cada ano, de modo que você possa incluir nas resoluções do ano novo os progressos que a análise indica deverem ser feitos. Faça esse balanço fazendo-se as perguntas que estão a seguir, e examinando as respostas, com o auxílio de alguém que não permita que você se iluda quanto à exatidão das respostas. 28 perguntas muito pessoais. 1. Alcancei o objetivo que estabeleci a mim mesmo, esse ano. Você deve ter um objetivo anual definido, a ser atingido como parte do seu objetivo principal na vida. 2. Prestei serviço da melhor qualidade de que fui capaz ou poderia ter melhorado uma parte desse serviço. 3. Prestei a maior quantidade de serviço de que fui capaz. 4. O espírito de minha conduta foi harmonioso e cooperativo, o tempo todo. 5. Permite ao hábito da procrastinação que diminuísse minha eficiência e, se assim, até que ponto. 6. Melhorei minha personalidade e, se assim, de que maneira. 7. Fui persistente em seguir meus planos até completá-los. 8. Tomei decisões com rapidez e de caráter definido, em todas as ocasiões. 9. Permite que um ou mais dos 6 temores básicos diminuísse minha eficiência. 10. Fui cauteloso demais ou cauteloso de menos. 11. Minhas relações com os companheiros de trabalho foram agradáveis ou desagradáveis? Se foram desagradáveis, a falta foi minha em parte ou inteiramente. 12. Dissipei alguma energia por falta de concentração de esforço. 13. Fui compreensivo e tolerante em relação a todos os assuntos. 14. De que maneira melhorei minha capacidade de prestar serviços? 15. Fui intemperado em algum de meus hábitos. 16.
Expressei, aberta ou secretamente, qualquer forma de egoísmo. 17. Minha conduta para com os companheiros levou-os a respeitar-me. P. 100. 18. Minhas opiniões e decisões se basearam em adivinhações ou na exatidão de análise e raciocínio. 19. Segui o hábito de fazer um orçamento de meu tempo, despesas e rendas. E segui rigorosamente esse orçamento. 20. Quanto tempo dediquei a esforços inúteis, que poderia ter aproveitado melhor. 21. Como reorganizar meu tempo e mudar os hábitos, de modo a tornar-me mais eficiente durante o ano que vem. 22. Sou culpado de alguma conduta não aprovada por minha consciência. 23. De que maneira prestei mais e melhor serviço do que me pagaram para prestar? 24. Fui injusto para com alguém e, se o fui, de que maneira? 25. Se fosse eu o comprador de meus serviços esse ano, estaria satisfeito com minha aquisição. 26. Estou seguindo a vocação certa e, se não, por que razão? 27. O comprador de meus serviços ficou satisfeito com eles e, se não, por que razão? 28. Qual a minha média atual nos princípios fundamentais do sucesso? Tire essa média com justiça e franqueza, fazendo-a verificar por alguém com coragem suficiente para executá-la com exatidão. Tendo lido e assimilado os dados desse capítulo, você está, agora, pronto a criar um plano prático para negociar seus serviços pessoais. Nesse capítulo encontrará descrição adequada de cada princípio essencial no planejamento da venda de seus serviços pessoais, incluídos os atributos principais da liderança, as causas mais comuns de fracasso na liderança, descrição dos campos de oportunidade para a liderança, causas principais do fracasso em todas as fases da vida e as perguntas importantes que deverão ser usadas na autoanálise. Essa apresentação pormenorizada e exata de dados foi incluída porque será necessária a todos que precisam começar a acumular riquezas, negociando serviços pessoais. Aqueles que perderam a fortuna e os que estão começando a ganhar dinheiro nada têm a oferecer, senão serviços pessoais, em troca de riquezas. Por isso, é essencial que disponham dos dados práticos necessários à negociação de serviços, para melhor proveito. A assimilação e compreensão completas dos dados aqui apresentados será útil na negociação de serviços e ajudará também a pessoa a ser mais capaz de análise e capaz de julgar os outros. Os dados serão inestimáveis a diretores de pessoal, gerentes de emprego e outros dirigentes, encarregados da seleção. P. 101. De empregados e da manutenção de organizações eficientes. Se você duvidar dessa afirmação, experimente sua eficácia, respondendo, por escrito, às 28 perguntas de autoanálise. Suas vastas oportunidades de acumular riquezas. Agora que analisamos os princípios pelos quais se podem acumular riquezas, perguntaremos, naturalmente, onde encontrar oportunidades favoráveis para aplicar esses princípios. Muito bem, façamos um balanço e vejamos o que os Estados Unidos oferecem à pessoa que procura grandes ou pequenas riquezas. Para começar, lembremo-nos, todos nós, de que vivemos num país em que todo cidadão cumpridor da lei goza de liberdade de pensamento e liberdade de ação. Sem paralelo no mundo inteiro. Muitos de nós jamais fizemos um balanço das vantagens dessa liberdade. Jamais comparamos essa liberdade ilimitada com a liberdade reduzida de outros países. Aqui nós temos liberdade de pensamento, liberdade na escolha e no gozo da instrução, liberdade de religião, liberdade política, liberdade na escolha de um negócio, profissão ou ocupação, liberdade de acumular e possuir, sem ser molestado, toda a propriedade que pudermos acumular, liberdade de escolher nossa residência, liberdade de matrimônio, liberdade através de oportunidades iguais a todas as raças, liberdade de locomover-se de um estado a outro, liberdade na escolha dos alimentos e liberdade de concorrer a qualquer posto na vida, para o qual estejamos preparados, mesmo a presidência dos Estados Unidos. Temos outras formas de liberdade, mas essa lista dará uma visão geral das mais importantes, que constituem oportunidades do mais elevado grau.
Essa vantagem de liberdade é tanto mais visível quanto os Estados Unidos são o único país que garante a cada cidadão, nativo ou naturalizado, uma lista de liberdades tão amplas e variadas. Em seguida, recapitulemos algumas bênçãos que a nossa liberdade tão difundida colocou ao alcance de nossas mãos. Tomemos, como exemplo, a família americana média, isto é, a família de renda média, e somemos os benefícios de que dispõe cada membro da família, nessa terra de oportunidades, e de p. 102. Muitas oportunidades. Depois da liberdade de pensamento e ação vem alimentação, vestuário e abrigo, as três necessidades básicas da vida. A alimentação. Por causa da nossa liberdade universal, a família americana tem, ao seu dispor, à porta mesmo, a mais variada seleção de alimentos, encontrada em qualquer parte do mundo, por preços ao seu alcance econômico. Vestuário. Em qualquer parte dos Estados Unidos, a mulher de padrão médio pode se vestir com conforto e capricho, por menos de $500 por ano e o homem médio idem, ou por menos ainda. Abrigo. A família média vive num apartamento confortável, aquecido, iluminado a eletricidade, com gás para cozinhar. A torrada da refeição matinal foi feita em torrador elétrico, que custa alguns dólares apenas. A limpeza do apartamento é feita por aspirador elétrico. Água quente e fria correm, a qualquer momento, na cozinha e no banheiro. A comida é conservada na geladeira elétrica. A esposa enrola o cabelo, lava a roupa e passa com equipamento elétrico, facilmente manejável pela força obtida ao ligar o fio na tomada da parede. O marido se barbeia com o barbeador elétrico e eles recebem diversão do mundo inteiro, durante 24 horas, se o quiserem, sem despesa, ligando, simplesmente, o rádio ou a televisão. Há ainda outras comodidades nesse apartamento, mas a lista acima dá boa ideia das evidências concretas da liberdade de que nós, na América do Norte, gozamos. Somente as três necessidades básicas de alimentação, vestuário e abrigo foram mencionadas. O cidadão americano médio tem outros privilégios e vantagens disponíveis em troca de esforço modesto, não excedendo 8 horas diárias de trabalho. O americano médio tem direitos de propriedade assegurados de uma maneira que não se encontra em nenhum outro país do mundo. Ele pode colocar o dinheiro excedente no banco, com a certeza de que seu governo o protegerá e o reembolsará, se o banco falir. Se o cidadão americano quiser viajar de um estado a outro, não precisa de passaporte, nem da permissão de ninguém. Pode ir quando bem entender e voltar quando tiver vontade. Pode, também, viajar de trem, automóvel particular, ônibus, avião, ou navio, conforme sua renda o permitir. Dê crédito ao capital. Muitas vezes ouvimos políticos proclamando a liberdade da América, ao solicitar votos, mas raramente dão tempo ou dedicam esforço suficiente à análise da fonte ou natureza dessa. P. 103. Liberdade. Como não tenho nenhum interesse pessoal, nenhum ódio a exprimir, nenhum motivo escondido a concretizar, tenho o privilégio de entrar numa análise franca do algo misterioso, abstrato, muito mal compreendido, que dá a cada cidadão dos Estados Unidos mais bênçãos, mais oportunidades de acumular riqueza, mais liberdade de todos os tipos, que se possa encontrar em qualquer outro país. Tenho o direito de analisar a fonte e a natureza desse poder invisível, porque conheci e conheço há mais de meio século, vários homens que organizaram esse poder e vários responsáveis por sua manutenção. O nome desse misterioso benfeitor da humanidade é capital. O capital não consiste apenas de dinheiro, mas, mais especialmente, de grupos de homens altamente organizados e inteligentes, que planejam meios e modos de usar dinheiro com eficácia, para o bem do público e para lucro próprio. Tais grupos consistem de cientistas, educadores, químicos, inventores, analistas de negócios, propagandistas, peritos em transportes, contadores, advogados, médicos e homens e mulheres com conhecimentos altamente especializados em todos os campos da indústria e do comércio. Eles são pioneiros, fazem experiências e abrem caminho em novos campos de iniciativa.
Mantêm hospitais, escolas superiores, grupos escolares, constroem estradas ótimas, editam jornais, pagam a maior parte das custas do governo, e tomam conta dos múltiplos pormenores essenciais ao progresso humano. Resumindo, os capitalistas são o cérebro da civilização, porque fornecem a matéria de que consistem a educação, o esclarecimento e o progresso humano. O dinheiro sem capacidades mentais é sempre perigoso. Usado com propriedade é o mais importante esteio da civilização. O simples café da manhã, que foi aqui descrito, não poderia ter sido entregue às famílias a um custo módico, ou mesmo a qualquer outro custo, se o capital organizado não tivesse fornecido o maquinário, os navios, as estradas de ferro e o vasto contingente de homens treinados para operá-los. Pode-se ter uma pequena ideia da importância do capital organizado, tentando imaginar-se a si mesmo tendo o peso da responsabilidade de providenciar, sem auxílio do capital, a simples refeição matinal aqui descrita para as famílias de Nova York. Para conseguir o chá, você teria de fazer uma viagem à China ou à Índia, ambas bem distantes dos Estados Unidos. A não ser que você seja excelente nadador, ficaria cansado com a viagem de ida e volta. Depois, confortar-se-ia com outro problema, o que usaria como dinheiro, no caso de ter a resistência física para atravessar o oceano a nado. P. 104. Para fornecer açúcar, teria de fazer outra longa travessia a nado até a América do Sul, ou uma longa caminhada à região açucareira de Utah. Mesmo assim, você ainda poderia voltar sem o açúcar, porque são necessários esforço e dinheiro para produzir açúcar, para não dizer nada do que é preciso para refiná-lo, transportá-lo e entregá-lo à mesa de refeições, em algum lugar dos Estados Unidos. Povos poderiam ser facilmente conseguidos, de fazendas próximas, mas você teria um longo passeio de ida e volta até a Flórida, antes de poder servir suco de uvas. Outro passeio longo seria para Kansas, ou outro estado produtor de trigo, para arranjar pão feito de farinha de trigo. Cereais secos teriam de ser omitidos do cardápio, porque seriam impossíveis de obter, sem o trabalho de uma organização bem treinada de homens e de máquinas adequadas, que exigem capital. Enquanto descansa, poderia partir para outra nadada, em direção à América do Sul, onde apanharia algumas bananas e, na volta, poderia dar um pulinho à fazenda mais próxima, para apanhar manteiga e creme de leite. Então, sua família estaria pronta para se sentar e gozar a refeição matinal. Parece absurdo, não parece? Bem, o procedimento descrito seria o único modo possível de arranjar esses alimentos simples, se não tivéssemos um sistema capitalista. A civilização se constrói sobre o capital. A quantidade de dinheiro exigida para a construção e manutenção de estradas de ferro e navios, usados para a entrega daquela simples refeição matinal, é tão imensa que surpreende a imaginação. Alcança o montante de centenas de milhares de dólares, sem mencionar os exércitos de empregados treinados exigidos para operar trens e navios. Transporte é apenas uma parte das exigências da civilização moderna, na América capitalista. Antes que qualquer coisa possa ser transportada, algo deve ser plantado no solo, ou manufaturado e preparado para o mercado. Isso requer mais milhões de dólares em equipamento, maquinaria, embalagem, encaixotamento, venda e salários de milhões de homens e mulheres. P. 105. Navios e estradas de ferro não brotam do solo, nem funcionam automaticamente. Eles surgem em resposta aos reclamos da civilização, por meio do trabalho, engenho e capacidade organizadora de homens que têm imaginação, fé, entusiasmo, decisão e persistência. São homens conhecidos como capitalistas. São motivados pelo desejo de construir, alcançar, prestar serviços úteis, ganhar lucros e acumular riquezas. E porque prestam serviços sem os quais não existiria civilização, colocam-se no caminho das grandes riquezas. Apenas para manter essa descrição simples e compreensível, acrescentarei que esses capitalistas são os mesmos homens de quem, muitos de nós, ouvimos oradores de praça pública falar mal. São os mesmos homens a quem os radicais, os negociantes escusos, os políticos desonestos e os líderes trabalhistas venais, se referem como interesses predatórios, ou Wall Street.
Não estou tentando fazer uma petição a favor ou contra qualquer grupo de homens ou sistema econômico. Não estou tentando condenar a defesa coletiva dos direitos trabalhistas quando me refiro aos líderes sindicais desonestos. Nem estou querendo dar carta branca a todos os indivíduos conhecidos como capitalistas. O propósito deste livro, propósito ao qual lealmente dediquei mais de meio século, é mostrar a todos que desejam tal conhecimento, a mais confiável filosofia para os indivíduos acumularem riquezas, em quaisquer quantidades que desejem. Analisei aqui as vantagens econômicas do sistema capitalista, com o duplo propósito de mostrar que 1. Todos os que procuram riquezas devem reconhecer e adaptar-se ao sistema que governa todos os meios de aproximação às fortunas, grandes ou pequenas. 2. Apresentar o outro lado do quadro que tem sido mostrado por políticos e demagogos que, deliberadamente, encobrem aspectos das questões que eles apresentam, ao se referirem ao capital organizado como a algo pernicioso. Estamos num país capitalista. Ele foi desenvolvido pelo uso do capital, e nós que nos arrogamos o direito de participar das bênçãos da liberdade e da oportunidade, nós que procuramos acumular riquezas aqui, devemos saber que nem riquezas, nem oportunidades seriam possíveis se o capital organizado não tivesse fornecido esses benefícios. Só existe um método confiável para acumular e possuir legalmente riquezas, e esse é prestar serviços úteis. Nenhum sistema foi jamais criado por meio do qual os homens possam adquirir riquezas, legalmente, por mera força de números, ou sem dar em troca um valor equivalente de uma forma ou de outra. P. 106. Abundância em toda parte, oportunidade em toda parte. Nos Estados Unidos há toda a liberdade e toda a oportunidade de acumular riquezas, que qualquer pessoa honesta possa desejar. Quando se vai à caça, escolhe-se os lugares em que há muitos animais para caçar. Ao se procurar riquezas vale, naturalmente, a mesma regra. Se você procura riquezas, não se esqueça das possibilidades de um país, cujos cidadãos são tão ricos que as mulheres gastam, anualmente, milhões de dólares em batom, rouge e outros cosméticos. Se é dinheiro que você procura, considere, com atenção, um país que gasta milhões de dólares, anualmente, em cigarros. Não se apresse demais em afastar-se de um país, cujo povo, voluntariamente, mesmo com avidez, gaste milhões de dólares por ano, em futebol, beisebol e lutas de boxe. Lembre-se, também, que isso é apenas o começo das fontes disponíveis para a acumulação de riqueza. Apenas alguns luxos e gêneros não essenciais foram mencionados. O negócio de produção, transporte e venda desses produtos fornece emprego regular a muitos milhões de homens e mulheres, que recebem, por seus serviços, muitos milhões de dólares mensais, gastando-os, livremente, tanto em luxos como em gêneros necessários. Lembre-se, especialmente, que por trás de toda essa troca de mercadorias e serviços pessoais podem ser encontradas vastas oportunidades de acumular riquezas. A liberdade americana vem, nesse ponto, em nosso auxílio. Nada existe para detê-lo, ou a quem quer que seja, ao lançar-se ao esforço necessário à realização desses objetivos. Quem tiver talento, instrução ou experiência superiores pode acumular riquezas em grande escala. Os menos afortunados podem acumular pequenas quantidades. Todos podem ganhar a vida, em troca de pequena quantidade de serviços. Portanto, eis aqui a questão. A oportunidade espalhou seus produtos diante de você. Tome sua decisão, vá em frente, escolha o que quer, crie um plano, ponha-o em ação e prossiga, com persistência. A América capitalista fará o restante. Você pode confiar nisso. A América capitalista assegura a cada pessoa a oportunidade de prestar serviços úteis e reunir riquezas em proporção ao valor do serviço. P. 107. O sistema não nega a ninguém esse direito, mas não promete, nem pode, dar algo de graça, porque o sistema em si é irrevogavelmente controlado pelas leis econômicas, que não reconhecem, nem toleram por muito tempo, receber sem dar. Pontos a fixar. 4 princípios dinâmicos orientam-no na formação do grupo de mente superior, que expande, grandemente, seu poder de ganhar dinheiro.
Você pode escolher pessoas que o inspirem, que compartilhem de seu poder mental, que reflitam e aumentem sua grande fé. Explore os 11 segredos da liderança bem-sucedida, as 10 razões pelas quais os que procuram ser líderes fracassam. Eleve-se bem acima de qualquer influência negativa. Examine os 6 campos para a nova liderança e as 5 maneiras de conseguir um bom emprego, em qualquer campo desejado. Escreva um resumo, ou dossiê, de acordo com o plano aqui fornecido e as portas se lhe abrirão. Empregadores irão convidá-lo a ocupar cargos importantes e bem pagos. A prosperidade americana se baseia no capital, não muito diferente, em princípio, do capital que você traz dentro de si. O sucesso não exige explicações. O fracasso não permite alibis. Índice da seção atual, índice da obra atual anterior, imaginação seguinte, decisão. Passo número 7 em direção à riqueza. Decisão. Você verá como cristalizar a opinião em decisão e levar tal decisão adiante. Compreenderá como e quando mudar uma decisão, para maiores benefícios e lucros. Análise de mais de 25 mil homens e mulheres, que experimentaram fracasso, revelou o fato de que a falta de decisão estava próximo do topo da lista das 31 causas principais de fracasso. Procrastinação, o oposto da decisão, é inimigo comum, que praticamente todo homem tem de vencer. Você terá a oportunidade de testar sua capacidade de chegar a decisões rápidas e definidas, ao terminar a leitura deste livro e estiver pronto a começar pondo em ação os princípios que ele descreve. Análise de várias centenas de pessoas que acumularam fortunas bem acima do marco de $1 milhão, revelou o fato de que todos eles tinham o hábito de chegar às decisões rapidamente, de mudar essas decisões devagar, se e quando. P. 109. Eram mudadas. As pessoas que não conseguem acumular dinheiro, sem exceção, têm o hábito de chegar às decisões vagarosamente, mudando-as com rapidez e frequência. Uma das mais notáveis qualidades de Henry Ford era o hábito de chegar às decisões rápida e definitivamente, mudando-as devagar. Essa qualidade era tão pronunciada em Ford, que lhe deu a fama de ser obstinado. Foi essa qualidade que o induziu a continuar a produção do seu famoso modelo T, o carro mais feio do mundo, quando todos os conselheiros e muitos compradores lhe recomendavam que o mudasse. Talvez Ford tivesse demorado demais em mudá-lo, mas o outro lado da história é que a firmeza e a decisão trouxeram-lhe vasta fortuna, antes que a mudança de modelo se tornasse necessária. Poucas dúvidas restam de que o hábito de decisão definida de Ford assumia as proporções de obstinação, mas essa qualidade é preferível à vagarosidade em chegar às decisões e rapidez em mudá-las. Opinião. Artigo barato. A maioria das pessoas que não conseguem acumular dinheiro suficiente para suas necessidades, são geralmente influenciadas, com facilidade, pelas opiniões dos outros. Permitem aos jornais e aos vizinhos mexeriqueiros que pensem por eles. Opiniões são os artigos mais baratos na Terra. Todos têm um conjunto de opiniões pronto a soltar em quem quer que as aceite. Se você se deixar influenciar por opiniões, ao chegar às decisões, não terá êxito em nenhuma empresa, muito menos na de transformar o desejo em dinheiro. Se você for influenciado pela opinião dos outros, não terá desejo próprio. Não traia suas intenções, ao começar a pôr em prática os princípios aqui descritos, chegando a decisões próprias e seguindo-as. Não as confie a ninguém, exceto aos membros do seu grupo de mente superior, e esteja seguro, na seleção desse grupo, de que escolheu apenas os que estão em completa simpatia e harmonia com seus propósitos. Amigos íntimos e parentes, embora sem o querer, prejudicam muitas vezes, por suas opiniões, e às vezes, através do P. 110. Ridículo, com intenção de se mostrarem humorísticos. Milhares de homens e mulheres trazem consigo, a vida inteira, complexos de inferioridade, porque alguma pessoa bem-intencionada, mas ignorante, destruiu-lhes a confiança através de opiniões, ou do ridículo. Você possui cérebro e mente próprios. Use-os e chegue às suas próprias decisões.
Se precisar de fatos ou dados de outras pessoas, para possibilitar-lhe tais decisões, como provavelmente lhe acontecem muitas vezes, adquira os fatos ou garanta as informações de que precisa, sem alarde, e sem revelar seus propósitos. É uma das características das pessoas que têm apenas conhecimentos superficiais ou aparência de conhecimento, tentar dar a impressão de que têm conhecimentos vastos. Tais pessoas geralmente falam demais, e ouvem pouco. Conserve os olhos e ouvidos bem abertos, e a boca fechada, se quiser adquirir o hábito da decisão imediata. Os que falam demais, fazem pouco mais do que isso. Se você falar mais do que escuta, não se priva de muitas oportunidades de acumular conhecimentos úteis, como ainda revela seus planos e propósitos a pessoas que terão imenso prazer em derrotá-lo, porque o invejam. Lembre-se, também, cada vez que abrir a boca na presença de alguém que tem vastos conhecimentos, você exibe seu estoque de conhecimentos ou a falta deles. A sabedoria verdadeira se percebe, geralmente, pela modéstia e pelo silêncio. Não se esqueça do fato de que todas as pessoas com as quais você convive, estão, como você, procurando a oportunidade de acumular dinheiro. Se você falar livremente demais sobre seus planos, pode ficar surpreso ao descobrir que alguém já passou à sua frente, usando os planos que você revelou tão tolamente. Que uma de suas primeiras decisões seja a de conservar a boca fechada e olhos e ouvidos abertos. Como lembrete para seguir esse conselho, será útil copiar o seguinte epigrama, em letras grandes, colocando-o onde possa vê-lo diariamente: diga ao mundo o que pretende fazer, mas mostre-o primeiro. É o equivalente ao dito: ações e não palavras são o que mais conta. P. 111. História feita de decisões. O valor das decisões depende da coragem exigida para tomá-las. As grandes decisões, que foram os fundamentos da civilização, foram alcançadas à custa de grandes riscos, que muitas vezes significavam possibilidade de morrer. A decisão de Lincoln, de lançar sua famosa Proclamação da Emancipação, que deu liberdade ao povo de cor dos Estados Unidos, foi tomada com plena compreensão de que o ato poria contra ele milhares de amigos e seguidores. A decisão de Sócrates de tomar o copo de veneno, preferindo-o a transigir em sua crença pessoal, foi decisão corajosa. Fez o tempo avançar 1000 anos e deu, aos que ainda não eram nascidos, direito à liberdade de pensamento e de palavra. A decisão do general Robert E. Lee, quando rompeu com a União e abraçou a causa do Sul, foi decisão corajosa, pois sabia que lhe poderia custar a própria vida e que certamente custaria muitas vidas humanas. Um incidente em Boston. A maior de todas as decisões, no que concerne a qualquer cidadão americano, foi tomada em Filadélfia, no dia 4 de julho de 1776, quando 56 homens assinaram um documento, que sabiam traria liberdade aos americanos ou então mandaria os 56 à forca. Você já ouviu falar desse famoso documento, mas pode não ter extraído dele a grande lição de realização pessoal que tão abertamente ensina. Todos nós nos lembramos da data dessa momentosa decisão, mas poucos compreendem a coragem que exigiu. Lembramo-nos de nossa história como nos foi ensinada, das datas e nomes dos homens que lutaram, de Valley Forge e de Yorktown. Lembramo-nos de George Washington e Lord Cornwallis. Mas pouco sabemos das forças reais por trás desses nomes, datas e lugares. Sabemos menos ainda do poder intangível que nos assegurou a liberdade, muito antes dos exércitos de Washington alcançarem Yorktown. Chega a ser quase uma tragédia que os historiadores não se referissem, em absoluto, ao poder irresistível que deu origem e liberdade à nação destinada a erigir novos padrões de p. 112. Independência para todos os povos da Terra. Digo que é tragédia, porque se trata do mesmo poder que deve ser usado por todo o indivíduo que supera as dificuldades da vida e força a pagar o tributo exigido. Passemos em revista, rapidamente, os acontecimentos que deram origem a esse poder. A história começa com um incidente em Boston, a 5 de março de 1770. Soldados britânicos patrulhavam as ruas, ameaçando abertamente os cidadãos com sua presença. Os colonos ressentiam-se com os homens armados marchando em meio deles.
Começaram a mostrar, abertamente, seu ressentimento, atirando pedras e epitetos aos soldados que marchavam, até que o comandante deu ordens de calar baionetas. Avançar. A batalha começara. Terminou com a morte e ferimentos de muitos. O incidente causou tal ressentimento que a Assembleia Provincial, formada de eminentes colonos, marcou uma sessão com o propósito de tomar ação decisiva. 2 dos membros da Assembleia eram Don Hancock e Samuel Adams. Falaram com coragem e declararam que era preciso dar um passo que expulsasse todos os soldados britânicos de Boston. Lembre-se disso, uma decisão, nas mentes de 2 homens, pode ser chamada, com propriedade, de começo da liberdade, que agora, nós, nos Estados Unidos, gozamos. Lembre-se também que a decisão dos 2 homens exigiu fé e coragem, porque era perigosa. Antes que a Assembleia fosse suspensa, Samuel Adams foi incumbido de visitar o governador da província, Hutchinson, e exigir a retirada das tropas inglesas. A exigência foi satisfeita, as tropas removidas de Boston, mas o incidente não terminou aí. Causaram uma situação destinada a mudar todo o rumo da civilização. Mentes começam a trabalhar em conjunto. Richard Henry Lee tornou-se fator importante nessa história, porque ele e Samuel Adams se correspondiam com frequência, compartilhando livremente seus temores e esperanças, referentes ao bem-estar do povo de suas províncias. Dessa correspondência, Adams concebeu a ideia de que uma troca de cartas entre as 13 colônias poderia auxiliar a concretização da coordenação dos esforços, tão necessários à solução dos seus p. 113 problemas. 2 anos após o conflito com os soldados em Boston, março de 1772, Adams apresentou a ideia à Assembleia, em forma de moção, sugerindo que se estabelecesse uma comissão de correspondência entre as colônias, com o propósito de cooperação amistosa para a melhoria das colônias da América Britânica. Era o início da organização do vasto poder destinado a dar liberdade a você e a mim. O grupo de mente superior fora organizado consistia de Adams, Lee e Hancock. A comissão de correspondência foi organizada. Os cidadãos da colônia conduziam uma luta desorganizada contra os soldados britânicos, através de incidentes semelhantes ao distúrbio de Boston, mas nada de bom foi realizado. As mágoas individuais não se consolidaram sob a chefia de um grupo de mente superior. Nenhum grupo de indivíduos pusera corações, mentes, almas e corpos em uníssono, numa decisão final de pôr fim às dificuldades com os ingleses, de uma vez por todas, até que Adams, Lee e Hancock se reuniram. Enquanto isso, os ingleses não descansavam. Estavam, também, planejando e formando um grupo de mente superior, por sua conta, com a vantagem de contar, à retaguarda, com dinheiro e soldadisca organizada. Decisão instantânea muda a história. A coroa britânica designou Gage para substituir Hutchinson, como governador de Massachusetts. Um dos primeiros atos do novo governador foi mandar um mensageiro visitar Samuel Adams, com o propósito de tentar paralisar sua oposição, pelo medo. Para melhor entendermos o espírito do que se passou, reproduziremos a conversação entre o coronel Fenton, o mensageiro mandado por Gage, e Adams. Coronel Fenton, fui autorizado pelo governador Gage, para assegurar-lhe, Sr. Adams, que o governador tem o poder de conferir-lhe os benefícios que lhe forem satisfatórios, tentativa de conquistar Adams com promessas de suborno, com a condição de que cesse a oposição às medidas governamentais. O governador lhe aconselha que não incorra no desagrado de Sua Majestade. Sua conduta o torna sujeito às penalidades do ato de Henrique VII, pelo qual as pessoas podem ser enviadas. P. 114. A Inglaterra para julgamento por traição, ou cumplicidade em traição, a critério do governador da província. Mas, se mudar o curso de sua política, não só receberá grandes vantagens pessoais, como também fará as pazes com o rei. Samuel Adams podia escolher entre 2 decisões. Ou cessaria a oposição, recebendo suborno pessoal, ou continuaria, correndo o risco de ser enforcado. Chegara o tempo, claramente, em que Adams era forçado a chegar a uma decisão instantânea, decisão que poderia custar-lhe a vida.
Insistiu em receber a palavra de honra do coronel Fenton de que transmitiria ao governador a resposta, exatamente como lhe fosse dada. A resposta de Adam: pode, então, dizer ao governador Gage que acredito há muito ter feito as pazes com o Rei dos Reis. Nenhuma consideração de ordem pessoal poderá induzir-me a abandonar a causa justa do meu país. E diga ao governador Gage, que o conselho de Samuel Adams é que não mais insulte os sentimentos de um povo exasperado. Quando Gage recebeu a resposta de Adams, ficou furioso e lançou a seguinte proclamação: faço constar, aqui, em nome de Sua Majestade, o oferecimento e a promessa de seu mais gracioso perdão, a todas as pessoas que depuserem as armas e voltarem às tarefas de súditos pacíficos, excetuando, apenas, do perdão, a Samuel Adams e a Don Hancock, cujas ofensas são de natureza por demais criminosa, para admitir considerações outras que não as de punição condinha. Como se diria em gíria moderna, Adams e Hancock estavam fritos. A ameaça do governador irado forçou os dois homens a outra decisão, igualmente perigosa. Convocaram, apressadamente, uma reunião secreta, de seus mais leais seguidores. Durante a reunião, Adams trancou a porta, pôs a chave no bolso, informando a todos os presentes que se tornava imperativa a organização de um congresso de colonos e que ninguém sairia da reunião enquanto não se chegasse à decisão quanto ao congresso. Seguiu-se grande excitação. Alguns ponderavam as consequências possíveis de tal radicalismo. Outros expressavam graves dúvidas quanto à sabedoria de uma decisão tão definida, desafiando a coroa. Fechados naquela sala havia dois homens imunes ao medo, cegos à possibilidade de fracasso, Hancock e Adams. Por influência de tais mentes, os outros foram induzidos a concordar que, através da comissão de correspondência p. 115, far-se-iam preparativos para uma reunião do primeiro Congresso Continental, a ser realizado em Filadélfia, no dia 5 de setembro de 1774. Lembre-se dessa data. É mais importante que 4 de julho de 1776. Se não tivesse havido a decisão de realizar o Congresso Continental, não teria havido assinatura da Declaração da Independência. Antes da primeira reunião do novo Congresso, outro líder, numa parte diferente do país, estava profundamente envolvido na edição de uma visão sumária dos direitos da América Britânica. Era Thomas Jefferson, da província de Virgínia, cujas relações com Lord Damore, representante da coroa na Virgínia, estavam tão tensas quanto as de Hancock e Adams com o governador deles. Pouco depois da publicação de seu famoso Sumário dos Direitos, Jefferson foi informado de que estaria sujeito à acusação de alta traição, contra o governo de Sua Majestade. Inspirado pela ameaça, um dos colegas de Jefferson, Patrick Henry, emitiu sua opinião corajosamente, concluindo os comentários com a sentença que se tornaria clássica, para sempre: se isso for traição, aproveite-a ao máximo. Eram homens assim que, sem poder, sem autoridade, sem força militar, sem dinheiro, se reuniram, em consideração solene ao destino das colônias, começando com a inauguração do primeiro Congresso Continental e continuando, intercaladamente, por 2 anos, até que, a 7 de junho de 1776, Richard Henry Lee se ergueu, e, dirigindo-se à mesa e à Assembleia assombrada, propôs a seguinte moção: Senhores, proponho esta moção. Os Estados Unidos são e, por direito deveriam ser, Estados livres e independentes que sejam desligados de toda a sujeição à coroa britânica, e que toda a conexão política entre eles e Grã-Bretanha está e deveria ser, totalmente dissolvida. Thomas Jefferson lê em voz alta. A surpreendente moção de Lee foi fervorosamente discutida e a tal ponto, que esse acabou por perder a paciência. Afinal, após vários dias de discussão, novamente pediu a palavra. E declarou em voz firme e clara: Senhor Presidente, já discutimos esse assunto durante vários dias. É o único rumo que podemos seguir. Por que, então, demorar tanto? Por que? P. 116. Deliberar ainda? Que esse dia feliz faça nascer uma república americana. Que ela se erga, não para devastar e conquistar, mas para restabelecer o reino da paz e da lei.
Antes de sua moção ser finalmente votada, Lee foi chamado de volta à Virgínia, por motivo de doença séria na família, mas, antes de partir, colocou a causa nas mãos do amigo, Thomas Jefferson, que prometeu lutar até alcançar oposição favorável. Logo depois, o presidente do Congresso, Hancock, nomeou Jefferson presidente de uma comissão para redigir a Declaração da Independência. A comissão trabalhou longa e arduamente, num documento que significaria, quando aceito pelo Congresso, que todo homem que o assinasse estaria assinando sua própria sentença de morte, caso as colônias perdessem a luta com a Grã-Bretanha, o que parecia certo de acontecer. O documento foi redigido e, a 28 de junho, o esboço original foi lido perante o Congresso. Durante vários dias foi discutido, alterado e melhorado. A 4 de julho de 1776, Jefferson, diante da Assembleia, leu, sem medo, a mais momentosa decisão jamais colocada no papel. Quando, no decurso de acontecimentos humanos tornar-se necessário a um povo dissolver os laços políticos que uniam a outro, e a assumir, entre os poderes da terra, a posição independente e igual, a que, pelas leis naturais e pelo Deus da natureza, tem direito, respeito decente às opiniões da humanidade exige que sejam declaradas as causas que o impelem à separação. Quando Jefferson terminou, o documento foi votado, aceito, e assinado por 56 homens, cada um arriscando a própria vida na decisão de escrever seu nome. Por essa decisão veio à existência uma nação destinada a trazer à humanidade, para sempre, o privilégio de tomar decisões. Analise os acontecimentos que levaram à Declaração da Independência e convença-se de que essa nação, que agora mantém posição de respeito e poder destacados entre todas as nações do mundo, nasceu de uma decisão criada por um grupo de mente superior, que consistia de 56 homens. Note bem o fato de que foi a decisão deles que assegurou o sucesso dos exércitos de Washington, porque o espírito dessa decisão estava no coração de cada soldado que com ele combateu e serviu de poder espiritual, que não reconhece o fracasso. P. 117. Note também com grande benefício pessoal que o poder que deu à nação sua liberdade é o mesmo poder que deve ser usado por todo indivíduo que se torna autodeterminado. Esse poder é constituído dos princípios descritos neste livro. Não será difícil detectar, na história da Declaração da Independência, pelo menos 6 princípios: desejo, decisão, fé, persistência, o grupo da mente superior e planejamento organizado. O poder da mente resoluta. Nessa filosofia será encontrada a sugestão de que o pensamento, apoiado pelo desejo forte, tem tendência a transformar-se em seu equivalente físico. Pode-se encontrar esta história na da organização da United States Steel Corporation, uma descrição perfeita do método pelo qual o pensamento passa por essa assombrosa transformação. Na busca ao segredo do método, não procure um milagre, pois não o encontrará. Só encontrará as eternas leis da natureza. Essas estão ao alcance de qualquer pessoa que tem fé e coragem para usá-las. Podem servir para trazer liberdade à nação ou para acumular riquezas. Os que chegam rápida e definitivamente às decisões sabem o que querem e, geralmente, o obtêm. Líderes, em qualquer época da vida, decidem com rapidez e firmeza. Eis a principal razão de serem líderes. O mundo tem por hábito dar lugar ao homem cujas palavras e ações demonstram que sabe para onde vai. A indecisão é um hábito que geralmente começa na juventude. Torna-se permanente à medida que a juventude avança pela escola primária, secundária e até mesmo superior, sem definição de propósitos. O hábito da indecisão acompanha o estudante na profissão que escolhe, se, na verdade, chega a escolher a profissão. Geralmente, o jovem recém-saído da escola aceita qualquer emprego que possa ser encontrado. Agarra o primeiro que aparece, porque já caiu no hábito da indecisão. 98 entre 100 pessoas que hoje trabalham ganhando salários, estão nos cargos atuais porque lhes faltou decisão firme para planejar posição definida e os conhecimentos de como escolher o empregador. P. 118. Firmeza de decisão sempre requer coragem, às vezes grande coragem.
Os 56 homens que assinaram a Declaração da Independência arriscaram as vidas na decisão de assinarem aquele documento. A pessoa que toma uma decisão firme para procurar um determinado emprego e fazer com que a vida lhe pague o preço que exige, não arrisca a vida em tal decisão, arrisca sua liberdade econômica. Independência financeira, riquezas, negócios vantajosos e cargos profissionais não estão ao alcance da pessoa que deixa ou se recusa a esperar, planejar e exigir essas coisas. A pessoa que deseja riquezas com o mesmo espírito com que Samuel Adams desejou a liberdade para as colônias, acumular a fortuna com certeza. Pontos a fixar. Falta de decisão é a principal causa do fracasso. Todos têm opinião, mas no fim é a sua opinião que move o seu mundo. Vimos como uma decisão tomada em Filadélfia, em 1776, atua para a sua força e confiança atuais. A mente resoluta harmoniza-se com tremendo poder especial. A indecisão começa, frequentemente, na mocidade, vimos como evita lá e ajudar outros a evita lá. Analise esses acontecimentos, que levaram a grandes decisões e estará dando a si mesmo uma orientação vitalícia para a ação decidida e efetiva, em qualquer tempo de sua vida. O grande desejo de liberdade traz liberdade, grande desejo de riqueza traz riqueza. Todo homem poderoso se mantém dentro de seu próprio poder. Índice da seção atual, índice da obra atual anterior, planejamento organizado seguinte, persistência. Passo número 8 em direção à riqueza. Persistência. Você reconhecerá e eliminará certas fraquezas que estão entre você e seus objetivos. Sua persistência se desenvolverá num poder respeitado, provado e progressivo. A persistência é fator essencial no processo de transmutar o desejo em seu equivalente monetário. A base da persistência é o poder da vontade.